Passamos ao processo 24.720. Continua como relator a Sua Excelência, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto em face da decisão contida no Acórdão 10/2029 da Câmara, exarado nos autos do processo 24.051, que apurou a responsabilidade na contratação irregular da servidora Ormezinda da Silva Souza pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira, em afronta ao artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, interposto também pelo doutor Parquet, pelo nosso Ministério Público de Contas, junto a este tribunal. E, neste acórdão, os membros da segunda Câmara do Tribunal decidiram por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, por aplicar multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38, combinado com o artigo 139, inciso 2 do Regimento Interno desta Corte, ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, no valor equivalente a R$ 357, a ser recolhido ao Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, remeter cópia da presente decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, arquivar os autos após formalidades de estilo, sendo vencida a relatora em parte, que também condenava o senhor José Raimundo de Souza da Silva e Nilson Roberto Arial de Almeida a devolução aos cofres do município de Sena Madureira dos valores de R$ 263,00 e R$ 11,08, respectivamente, referente à correção monetária de juros incidentes sobre o FGTS não depositado em razão do contrato de trabalho firmado com a senhora Ormezinda da Silva da Souza no período de gestão de cada alcaide. Insatisfeito com o teor do referido aresta, o recorrente protocolizou o presente recurso de reconsideração tempestivamente, e o recorrente é o nosso Parquet, em 14 de setembro de 2018, conforme consta da certidão de folha anual emitida pela Secretaria das Seções. Em seu recurso, requer a reforma da decisão guerreada, objetivando afastar a aplicação do princípio da insignificância, com consequente condenação de forma solidária dos senhores Nilson Roberto Arial de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva ao pagamento de R$ 159,58, relativos ao dano causado ao erário público decorrente dos juros não pagos na seara trabalhista, por entender que a correção monetária não representa ganho ou dano, mas apenas atualização. Ademais, requereu a aplicação de multa prevista no artigo 88 e ainda que é aquela que incide em cima do valor a ser devolvido, e ainda que sejam os recorridos inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por 5 anos no âmbito da jurisdição deste tribunal. A quarta inspetoria realizou análise às folhas 14 a 18 dos autos, corroborando com os argumentos apresentados pelo doutor Parquet. É o relatório, Excelência. Ouço o Ministério Público, se quer se pronunciar. Nesse caso, vou me pronunciar porque o processo tem aqui uma manifestação de um outro colega. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração deste MPC contra o acordo número 2029 da segunda Câmara, que aplicou multa de R$ 357,00 ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, ex-prefeito de Sena Madureira, pela manutenção da admissão da senhora Ormezinda da Silva Souza, considerada nula pela Justiça do Trabalho, mas deixou de imputar aos responsáveis ali indicados a pena de ressarcimento decorrente de juros e multas por atraso no recolhimento de FGTS a pretexto de que é diminuto o valor. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade, previstos nos artigos 67.1 e 68 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Os argumentos expendidos procedem, conforme também reconhece a instrução, e demonstra que o julgado em questão não pode prevalecer a não ser por via de arbitrariedade, porque contraria, dentre tantos princípios administrativos, o texto expresso do artigo 103 do referido diploma legal. Isto posto, suscitamos o conhecimento e provimento ao presente pleito para fins de observância da lei, mediante a inclusão do aludido ressarcimento, acrescido de multa acessória. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. E aqui eu quero pedir vénia, mas assim, máxima vénia ao Parquet, até porque são 2 processos por coincidência em seguida, e nos 2 não está comungando com isso, e aqui não há nenhuma afronta, apenas questão de entendimento.
E, neste processo, o importante não é os valores, é a postura que nós adotaremos, julgando de uma forma ou não, em função de algumas devoluções e da consideração ou não do que são valores de pequena monta. Então, tanto é que aqui, neste recurso, nós estamos discutindo R$ 263 para um e R$ 11 para outro, então, não é pelo valor, é pelo que isto caracteriza dentro de uma prestação de contas. E aqui muito bem coloca o parquê, seu entendimento, e tem base para dizer o que está colocado no seu recurso. Até porque esta discussão está nas cortes superiores. Então, nós temos uma corte, que é o STJ, que elaborou uma súmula, a súmula 599, que diz assim: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Publicou. Então, e ele ainda diz assim: insignificância eu só entendo nos crimes de descaminho, artigo 334 do Código Penal. Fora isso, não. Então, esta é a visão do STJ, com a qual se alinha o doutor Parquet. Então, tem base no que está colocando. Pronto. No entanto, uma outra corte superior, que às vezes nós até colocamos acima por ser o STF, ele diz assim: não, há julgados admitindo, porque ele tem julgados admitindo a aplicação do princípio mesmo em outras hipóteses, além do descaminho. E aqui nós temos o habeas corpus 103.370, julgado em 26 de abril de 2011, o habeas corpus 112.388, ministro César Peluso, em 21 de agosto de 2012. Segundo este entendimento que prevalece no STF, e até hoje ainda prevalece lá, contrariando aquele do STJ, a prática de crime contra a administração pública, por si só, não inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, devendo haver uma análise do caso concreto para se examinar se incide ou não o referido postulado. E, em grande parte das nossas decisões, nós temos ido pelo STF. Então, os dois lados têm razão. Então, agora aqui nós temos que decidir aquilo que nós achamos coerente. Os dois têm razão, tá? Ou seja, eu tenho base legal para dizer um lado, tem base legal para dizer o outro. Nós estamos entrando no valor do princípio da insignificância. E o que tem decidido este tribunal? E aqui eu quero defender como coerente, porque um gestor na Secretaria de Educação do Estado do Acre, ele gera 1,2 bilhão por ano, mas se ele não vir, não conseguir enxergar uma multa de um carro, de um dos seus motoristas, que deve ter bem uns 30, ou 40, ou 50, de R$100, só tiver isso manchando a prestação de contas, eu vou pedir a devolução com irregularidade, porque diz assim: quando classificada a irregularidade e houver imposição de débito, eu aplico aqui. Mas só se fala na nossa lei em imposição de débito quando colocado antes de falar em irregularidade. Às vezes há defesas que dizem: não, eu vou dar regular com ressalva, mas devolvo o dinheiro. Ué, mas onde está escrito? Então, entendo que esta nossa postura tem sido coerente. E havia uma dificuldade em se definir o que é pequena monta. E até corretamente, eu me lembro que isto não foi sempre assim neste tribunal. Nós, até por volta de 2010, 2011, com a chegada da conselheira Dulce, que levantou este problema, a R$100 nós tornávamos a conta irregular e pedíamos a devolução de dinheiro. E um dia ela muito bem colocou: não, olha, temos que ver a razoabilidade. E o tribunal, desde então, 2010, 2011, se alinhou na pequena monta. E eu quero dizer para os senhores que, a partir daí, me senti muito confortável em julgar. Porque eu não me sentia confortável em julgar uma devolução de R$100 e tingir a multa do gestor como irregular.
E, sabiamente, e aqui eu entendo que esse tribunal também foi coerente, ele definiu o que é pequena monta. E definiu assim: se acima de R$8.000 a lei impõe um procedimento licitatório, eu não posso dizer que R$8.001 não é pequena monta. Foi sábio, foi correto. Então, primeiro, discute se tem ou não primeira monta. E aqui é uma questão de decisão, STF, STJ. Ok? Então, pronto. Depois, se tem, definir o valor de pequena monta. E o valor de pequena monta definido nesse tribunal não é limitado, não, ele é sensato, ele tem valor, ele tem teto, ele está definido. Então, nessa linha, e com a devida vênia, e entendendo que cabe razão ao parquê por também seguir essa linha de raciocínio, ela existe, há discussão nisso nos tribunais superiores, eu entendo que está coerente a posição que temos adotado até agora. Nós temos adotado a postura da pequena monta e temos definido como pequena monta os valores definidos na lei de licitação. Então, até julho do ano passado, R$8.000. A partir de julho do ano passado, 15.200, 15.400, já não sei bem o valor aqui. Coerente. Por quê? Porque a lei deixou de exigir licitação para 14.000. Então, coerente, que continua de pequena monta. Então, nesse sentido, e com vênia, máxima vênia, o doutor Sérgio Cunha, entendo, acho razoável a postura de vocês, é coerente essa discussão, é boa esta provocação, apenas peço vênia por não estar alinhado com vossas excelências, tá? Então, nessa linha, e pelos fatos aqui expostos, pela colocação que aqui foi colocada, eu voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração, pertinente, é bom que acabamos nos alinhando, por ser próprio e tempestivo, e no mérito, por se manter a decisão recorrida, aquela que não pede a devolução dos valores de pequena monta. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Eu acompanho também o relator, senhor presidente, e parabenizar a análise do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Eu, com todo respeito também ao olhar jurídico, né, dos processos da gestão pública, mas acredito que em um dado momento a gente tem que usar a ciência da estatística ou, em alguns momentos, os postulados que fazem com que as ciências sociais, no caso da economia, às vezes, variáveis que não influenciam muito, né? Talvez na teoria econômica, cateris cruz, né? Retira-se isso porque não tem muito peso, né? Para poder fazer uma análise mais correta daquele fato, né? Que altera, às vezes, ou altera, se for na contabilidade, o patrimônio, se for na sociedade, uma postura moral, né? Uma postura ética. Aqui a economia é uma ciência moral, né? Então, eu vejo que, em dados momentos, a gente tem que fazer esse estudo. Isso pesa quanto? É melhor continuar ou é melhor não continuar? Então, é um processo, né, para ter a economia processual. Então, eu vejo que se somos um tribunal de contas e analisamos contas, nós temos que também saber quanto custa um processo. Quanto custa? E, a partir daí, o direito também é uma ciência que trabalha com princípios, não é uma ciência da natureza, né? Que é mais possível de equacionar os seus valores concretos, né? Então, trabalha com princípios. Nem sempre na lei, quando o legislador vai fazer, dá para sair excluindo. Daí a razão deles terem razão, a motivação de fazer isso. Então, mas eu acho que nós devemos ter esse custo. Não olhar também só pela licitação, né? Mas quanto custa um processo? Porque aí também vai entrar a ineficiência nossa, tem vários fatores que pesam, né? Até para a gente saber o que nós podemos melhorar na eficiência
usando hoje as tecnologias avançadas de TI, para ver se a gente melhora o custo, né, de um processo. Talvez a gente possa abaixar no C15, C12, né, porque a economia processual melhorou. Então, mas, por enquanto não temos esse estudo, não chegamos lá, e acho que temos que chegar, é um esforço de todos, dos três ambientes, aqui o técnico, o jurídico e o nosso poder de decisão aqui no Pleno, mas eu acho que precisamos fazer esse estudo. Então, por enquanto, senhor conselheiro, parabéns pela análise, mas eu ainda acho que os nossos processos não têm que serem vistos pela ótica meramente formal, tem que ser visto pela ótica mais fundamentada da ciência da estatística, usando mais a economia do que o jurídico. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhor. Aprovado por unanimidade, tendo voto, conselheiro relator.